Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Dani Amorim, treinadora da Ó Quem Fala, e é um prazer estar aqui para começarmos essa jornada do workshop Comunicação que Vende. Serão aulas que irão ajudar vocês, vendedores, a trabalharem técnicas de oratória, storytelling e persuasão. Com esses elementos juntos, vocês vão entender como a comunicação pode ser mais estratégica. Afinal, nós temos atualmente um mercado com a sua instabilidade, o que faz parte do processo. Temos compradores com muito mais poder de decisão. Eles fazem muito mais agora no processo de vendas do que antigamente, onde apenas nós vendedores tínhamos as informações. Hoje esses compradores já chegam muito preparados e temos também a tecnologia e tudo mais que está de acordo aí para facilitar o nosso entendimento e para ajudar na comunicação. Mas se nós vendedores, se vocês que estão aí não se prepararem, como é que vocês vão administrar tantas situações desafiadoras do dia a dia? Quem trabalha com vendas sabe disso e eu aproveito inclusive para perguntar para vocês que estão aí. Como é que é o dia a dia de vocês? Quais os principais desafios? Antes da gente começar, eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, compartilhe essa aula com seus amigos, amigas, pessoas que trabalham com vendas. Por quê? Porque isso também irá ajudar essas pessoas a se comunicarem ainda melhor. Agora vamos aqui num papo mais próximo. Você sabe que no final da história, todo mundo vende um pouco, todo mundo vende alguma coisa, não é verdade? Se você está numa mesa de reunião, se você está vendendo um projeto, uma ideia, um serviço, você está negociando e negociar é um processo de venda. Então, todos nós somos vendedores e por isso é importante a gente prestar atenção em como nos comunicamos. Temos hoje compradores com muito mais poder de decisão. Esses compradores chegam com muito mais informação. E nós vendedores, você que vende no dia a dia, vocês estão aí trabalhando com vendas, sabem que muitas vezes esse comprador, esse possível cliente, ele tem muita informação. Até muitas vezes mais do que a gente sabe. Por quê? Porque ele focou naquele produto ou naquele serviço e ficou horas ali pesquisando. E a internet vai entregando essas informações. Então nós temos que estar muito mais preparados, inclusive, para responder a possíveis objeções e informações que chegam nesses momentos que são tão modernos e tudo muda o tempo todo. Essa instabilidade de cenário cobra muito da gente, de nós vendedores, de vocês, inteligência emocional, razoabilidade, clareza e assertividade. E isso tudo se revela dentro da comunicação. Então, como você se comunica faz toda a diferença. O mundo é dos comunicadores. Muitas pessoas pensam que vender é o mesmo que falar. Mas os vendedores mais eficazes sabem que ouvir é a parte mais importante do seu trabalho. E por que ouvir? Exatamente porque os compradores, como eu já disse, têm mais poder, tem mais controle e mais informações nesse processo de compra e venda. Antigamente, os vendedores podiam controlar, comandar o conhecimento, ter as informações tecnológicas. Hoje em dia, só isso não resolve, não garante que você faça o seu trabalho como um super vendedor. Além disso, os compradores perderam a paciência, até porque as informações, muitas vezes, eles já têm. Então, não cabe a vocês, vendedores, ficarem naquele blá, blá, blá técnico, falando da vantagem do produto, do benefício, no momento em que, muitas vezes, esse comprador já sabe disso. Então, a escuta vai te ajudar por onde eu devo começar. Em que passo está essa minha conversa com esse comprador? Além do que, a gente não pode deixar de dizer o quanto a atenção é um recurso valioso e hoje as pessoas dispersam rapidamente. E já que esses compradores muitas vezes vêm com um grau de informação que já resolve o problema dele, então você precisa entender melhor as necessidades, as dores, para que você possa fazer a sua venda ou até mudar a ideia desse comprador. Por isso, a escuta é essencial para que você se transforme aí num super vendedor, num comunicador estratégico que sabe falar das suas vendas. Um vendedor sem uma comunicação aprimorada
não se preocupa com a qualidade da fala. Então, prestem atenção como vocês se comunicam com esses clientes. Dá uma reparada nos áudios de WhatsApp. Tá falando muito rápido? Tá conseguindo falar as letras de acordo? Tudo bem, numa linguagem informal, você tem as suas gírias, mas numa conversa formal, os S's estão no lugar, a dicção tá boa, esse capricho, esse preparo também traz mais credibilidade. E um vendedor que não se preocupa com a comunicação, ele também entrega a mensagem muitas vezes de forma confusa. É preciso ter clareza, domínio no assunto e principalmente entregar essa mensagem de forma clara e objetiva, prestando atenção no perfil desse comprador. É um comprador detalhista? É um comprador objetivo? Tudo isso vai fazer diferença quando você está ali estabelecendo a conexão. Então, a escuta vai te dando essas informações e vai te transformando aí nesse vendedor com uma comunicação muito mais aprimorada. E se você presta atenção, naturalmente, você consegue acertar a solução do problema. Então, quando você não se preocupa com a escuta e com a comunicação, e claro, com esse comprador, esse possível cliente, você corre o risco de não acertar na solução. Por quê? Porque muitas vezes o que ele procura, você está disperso ou está focando apenas naquilo que você considera importante do produto ou do serviço, sem se preocupar com a real necessidade desse comprador, desse futuro cliente. A má comunicação pode ser responsável por 18% em perdas de vendas. Esse é um dado de uma pesquisa do The Economist. Então veja o quanto a comunicação ruim ela pode trazer prejuízos no seu processo de vendas. O quanto ela pode trazer, prejuízos no seu bolso e, claro, no caixa da sua empresa. O que pode ser considerada uma má comunicação? Basicamente, nessa pesquisa, ela traz ali barreiras inerentes ao comportamento humano. Então veja bem, diferentes estilos de comunicação podem ser uma barreira se vocês, como vendedores, não prestarem atenção em quem é esse comprador. Então devemos observar se é uma pessoa mais jovem, se é uma pessoa mais velha, se é mais idoso, qual a profissão, porque tudo isso vai fazer com que eu converse e com que eu também perceba as necessidades, pensando nessa capacidade de diferenciar o estilo que está vindo para eu me comunicar. Outra dica importante que pode significar ali, pode vir a ser uma má comunicação. Essa era de mudanças constantes e em tempo real. As coisas mudam muito rapidamente e vejam que nos momentos atuais nós não temos muito tempo até para fazer esse preparo. Muitas das mudanças acontecem, e eu costumo dizer que acontecem quando estamos com o avião em pleno voo. Então a gente precisa ter inteligência emocional, a gente precisa ter percepção, sensibilidade. A escuta faz muito parte disso e essa comunicação estratégica para que a gente saiba também lidar com essas diferenças que acontecem nos cenários. Então é preciso ter aí uma abertura, uma capacidade estratégica de persuasão, de comunicação, para que você faça isso de uma maneira assertiva. E tem também como barreira da comunicação que atrapalha, que é uma má comunicação, as barreiras geracionais e até funcionais nas preferências de comunicação. Então, barreiras geracionais, você atende aí uma pessoa mais velha, digamos aí na geração baby boomers, como a gente diz, nasceram ali entre 45 e 64. Então, veja, essas pessoas, se você está fechando um negócio com elas, elas dão preferência, por exemplo, para falar por telefone e não por mensagens, como é o que acontece com os millennials. Então, você tem ali duas situações. Então, você sabendo disso, você derruba essa barreira. Por quê? Porque você, no campo da comunicação, está trabalhando a assertividade. Vendedor tem que ser bom de papo? A gente falou até agora da importância da escuta. E aí fica essa pergunta para você. Tem que ser bom de papo? Afinal, nós estamos aqui trabalhando técnicas de oratória para vender. E claro que para muitas pessoas a oratória é falar bem em público. E nesse caso, estrategicamente, falar bem para vender mais, vender melhor. Só que a oratória também contempla a escuta, que nós já trouxemos aqui os benefícios de saber ouvir,
E você, claro, vai ser bom de papo quando você consegue, além de desenvolver a habilidade de ouvir, você consegue também melhorar a sua comunicação. E a sua comunicação não é só a fala. Ouvir vai te dar sim uma possibilidade de melhorar o relacionamento, gerar conexão. Mas no fim da história, o que você está ali para fazer, o objetivo final é vender. Tem um negócio no caminho. Não é estabelecer um relacionamento, meu melhor amigo. Se isso acontecer no percurso, ótimo, parabéns, você tem ali uma confiança garantida com esse cliente, certamente você vai fazer um pós-venda, um follow-up aí com muito mais sucesso, mas o objetivo realmente é a venda e aí você precisa sim ser bom de papo, mas essa comunicação deve ser estratégica e a gente começa a falar disso agora. Vocês vendedores e vendedoras precisam estar atentos e atentas às comunicações, aos estilos de comunicação do dia a dia de trabalho. Tem aquelas que são mais formais, exigem maior estratégia e uma conversa muito mais estruturada. Por exemplo, em apresentações de propostas comerciais, foco nos benefícios que a solução oferece ao cliente, negociação contratual, foco nos detalhes dos termos e na transparência. Então, quando é negociação contratual, você vai realmente focar nessa etapa da comunicação. Encontros com executivos ou tomadores de decisão, foco nos objetivos estratégicos da empresa. Então a sua comunicação, ela será mais formal porque ela está estruturada para esses elementos que nós trouxemos aqui. Mas tem a conversa informal, Dani? Claro que tem. O networking, por exemplo, é uma conversa informal de vendas. Então você está ali centrado na construção de relacionamentos, você vai trazer ali a sua naturalidade, sua espontaneidade, claro, observando para quem você está falando, com quem você está falando e estrategicamente dentro da informalidade, você vai sempre entregar as melhores informações, garantir que a sua marca pessoal seja boa. Afinal de contas, a marca pessoal é o que dizem da gente quando não estamos presentes. Além do networking, você tem ali o pós-venda, que é exatamente uma conversa mais amigável, naturalmente é o que se espera, uma satisfação desse cliente, então você tem uma conversa mais amigável com esse cliente. Você tem também a resolução de problemas, claro, eles acontecem, aparecem e a resolução deve estar centrada na colaboração para encontrar a solução para ambas as partes. Então, nesses momentos, pode ser sim uma conversa mais informal, mas isso não quer dizer que você não vá levar para a informalidade o capricho, a forma mais adequada de se apresentar. Afinal de contas, a gente passa o tempo todo também construindo a nossa marca pessoal. E o que falam da gente quando não estamos por perto é exatamente o que cola na nossa marca pessoal. Então esse é um cuidado que todos vendedores devem ter. Agora que você está acompanhando como é importante a escuta para que eu tenha ali mais conexão com esse comprador, para que ele vire um possível cliente, para que eu tenha um processo de vendas que seja da melhor maneira possível, sem grandes transtornos. Como é que eu trago isso para o campo da oratória? Agora a gente vai tratar aqui da mensagem que o corpo transmite. Quando nós estamos preparados, quando dominamos o assunto, quando sabemos o que vamos dizer, se o corpo não estiver calibrado, ele vai simplesmente desfazer tudo que você construiu em termos de intelecto. Então o seu corpo, a sua voz, os seus gestos, eles precisam caminhar juntos com o seu conteúdo, com o domínio do assunto que vocês trazem. Então, a partir de agora, vamos pensar na importância da linguagem não verbal. Vocês sabem que a primeira impressão é a que fica. E eu costumo dizer que essa primeira impressão não é quando a gente abre a boca, é quando a gente chega, a roupa que a gente veste, o perfume que a gente usa, se a barba está bem feita. Então, como é que eu causo uma boa impressão? Lembra da marca pessoal, que é o que falam da gente quando não estamos presentes? Então, a gente começa a pensar, Dani, tudo isso está comunicando? Sim, a comunicação, ela não é só o que falamos, ela é também como ouvimos. O jeito que você escuta o seu cliente diz muito sobre você e, principalmente, como transmitimos a mensagem por meio do nosso corpo. Então, observa, a roupa que você está vestindo está de acordo com o seu ambiente,
com o atendimento que você vai fazer com o cliente, a aparência do cabelo, da barba, da maquiagem, a maneira como você anda. Tem gente que anda, arrasta o pé, dá uma sensação de que tá devagar, tá meio lento ou meio lenta. Então presta atenção para esse caminhar também transmitir autoconfiança, transmitir credibilidade, a maneira como se senta, observe a sua postura, os movimentos que faz com os braços. Já falei aqui, imagina eu dando aula aqui, dando esse treinamento, sem movimentar as minhas mãos, os meus braços. Olha como eu fico com muito menos informação para passar, chamo muito menos atenção. E a ideia é que eu possa trazer mais vocês a prestarem atenção em mim, até porque a atenção é um recurso valioso e ela faz parte aqui do novo petróleo, digamos assim, porque tem tanta coisa para nos dispersar que quando a gente consegue segurar vocês aqui, por exemplo, nessa aula, prestando atenção, anotando, capricharam no ambiente, colocou fone, tá ali escrevendo, isso quer dizer que vocês estão buscando melhorar ainda mais a capacidade de comunicação. Movimentos que você faz com a cabeça. Então, se vocês estão me ouvindo e estão aí balançando a cabeça em tom de concordância, ó, isso é um bom movimento. Então, vocês estão assimilando, digerindo a informação e ao final tá fazendo sentido. Movimentos que faz com os olhos, a pessoa está falando com você, você está olhando para onde? Então, vocês vendedores, comecem a prestar atenção. Conta aí para mim no chat. Veja aí se há essa dificuldade. Ah, Dani, eu costumo, às vezes, eu percebo que eu falo, meu olhar foge, eu olho para baixo, para o lado, para a mão. Então, observa que o contato visual é muito importante, gera credibilidade, gera conexão, faz com que a pessoa que está te ouvindo, o comprador, o futuro cliente, ele se sinta importante. Movimentos que faz com a boca, então tomar cuidado com tique, sabe aqueles cacoetes assim? A pessoa tá falando, você tá aqui comendo os lábios, passando a língua no dente, prestar atenção, porque isso tudo causa uma distração e vai, lógico, ficar contra a sua própria imagem. E movimentos que você faz com a sobrancelha. Então o cliente está trazendo aquela dor, aquela situação e você tá assim, ó, escutando assim. Você está dizendo alguma coisa, tipo, não é possível. Então, cuidado também para que as suas expressões faciais não atrapalhem, não prejudiquem o seu processo de venda. Vocês, vendedores, precisam estar atentos para que tudo comunique como vocês desejam estrategicamente. Conhece o assunto? Estudou as objeções? Comece a transmitir isso pela linguagem não verbal, porque não basta ser, é preciso parecer. A gente tende a confiar, principalmente se a pessoa já transmite isso pela imagem, pela postura. E claro, não é o mais importante, mas é importante também. Então, quanto mais elementos vocês construírem para fortalecer a comunicação, mais sucesso vocês terão. Agora tem uma imagem para vocês aí na tela. Olha a pergunta. De quem você compraria? Então veja bem, ó, temos aí uma mulher com os braços cruzados, postura derretida, facial, a expressão facial de mau humor, roupas inadequadas para o ambiente corporativo. A gente está pensando que ela está no ambiente corporativo, tá bom? Olha a cara. Então, de quem você compraria? Então, essa é a ideia de você começar a perceber se, quando o cliente chega, você já estabelece uma conexão com o sorriso, o rapport, essa conexão de confiança. O sorriso é um super elemento, é uma força, já quebra ali muita resistência. Então, capricha aí na expressão facial. De quem você compraria? Mais uma imagem aí para você fazer a sua avaliação. Olha só, gestos indicativos, ó, tá apontando ali com a caneta, postura inclinada, então certamente pode estar ouvindo e aí a gente, quando ouve, a gente tende a colocar o corpo mais para frente, uma postura atenta. Tem sorriso, roupas adequadas para o ambiente corporativo, tudo isso constrói uma imagem com muito mais confiança. Os gestos e as expressões faciais são inconscientes e se relacionam com o que se passa no íntimo das pessoas, mas é possível trazer esta comunicação para o nível da consciência estratégica. Então, a partir de agora, vocês estão tendo consciência de como a comunicação não verbal, a linguagem não verbal, ajuda a fortalecer a comunicação num todo. Quanto mais elementos vocês utilizarem para fortalecer a mensagem, mais confiantes, maior credibilidade vocês vão construir nessa imagem de vendedores que vocês
vocês estão buscando, a partir de agora, melhorar ainda mais. Vocês estão aqui para isso, para melhorar ainda mais a capacidade de comunicar para vender. Então, essa comunicação que vende, ela vem com estratégias e a linguagem não verbal ajuda bastante. Então, vamos ter consciência corporal. A partir de agora, vocês vão começar a prestar atenção. O que não fazer? Musculatura rígida, ó, tenso, mão de garra, punho fechado, tudo isso está dizendo algo. Eu estou no ataque, eu estou mal-humorado ou mal-humorada. Então começa a observar gestos tímidos, começa a falar muito pequenininho, os gestos são imprecisos, então presta atenção ali se esses gestos, se não dá para apontar, se não dá para descrever, comece a observar que você pode melhorar esses gestos. Posicionamento muito fechado. Então toma cuidado também para não ficar, né, com o braço muito colado no corpo, aquela postura derretida que eu já falei. Então partes do corpo escondidas, como por exemplo as mãos. As mãos, elas são importantes, elas demonstram transparência, elas levam a credibilidade quando você mostra a palma das mãos. Isso é primitivo. Por quê? Porque quando os homens das cavernas que não falavam, eles grunhiam, a gente conhece algumas pessoas que ainda fazem, né? Já é para melhorar. Já é para ser melhor, mas tem gente assim ainda. Mas os homens das cavernas, quando eles não tinham uma arma na mão, uma pedra, né, alguma coisa nesse sentido, eles mostravam as palmas das mãos para dizer, eu estou aqui, ó, estou aberto, estou em defesa, sem atacar. Então, a partir desse momento, ficou no nosso inconsciente que quando eu falo com as mãos, eu estou numa posição de abertura, de transparência, de entrega. Então, não deixe as mãos desaparecerem na roupa, sabe? Esconder no bolso, atrás do corpo, debaixo da mesa. Tá numa reunião com o seu cliente, até mesmo com o seu par, com o seu líder. Coloque os braços sobre a mesa, ocupa um espaço, se posiciona, ganha mais autoconfiança e transmita isso para quem está te ouvindo ou para quem está falando também. Então, quando você tem essa consciência corporal, você aprende a lidar com essa comunicação. Então, por que não fazer isso? Por que não usar essa musculatura rígida, gestos tímidos, posicionamento fechado e partes do corpo escondidas? Porque gera desconfiança, medo, insegurança e vergonha. Então você transmite despreparo. Nossa, mas eu sei tanto sobre esse produto, mas eu fui falar com o cliente, ele não me deu muita atenção. Porque talvez se você tivesse mandado um e-mail, uma mensagem por WhatsApp, fizesse o mesmo efeito. Faltou atratividade, faltou estar presente ali de verdade. Então, o cliente não quer o blá 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 de manual de instrução. Ele já vem com essas informações muitas vezes. Quando a gente encontra um cliente que não tem tanto conhecimento, né, ele está ainda meio inconsciente do que quer, as informações que você vai passar farão diferença. Mas quando ele já sabe o que quer, é aquele cliente que está mais consciente do que ele procura, do que ele precisa, você precisa estar atento e aí precisa trazer esse estado de presença. E o que fazer na consciência corporal, já que você começa a entender que pode ter essa estratégia para fortalecer a sua comunicação? Musculatura relaxada, gestos amplos, posicionamento aberto, partes do corpo à mostra. Eu já falei aqui sobre o poder das mãos, por exemplo, antebraço, então ó, os bracinhos ali sobre a mesa, tudo isso vai ajudar você a ocupar mais espaço e a se mostrar mais. Esses movimentos trazem confiança, geram confiança, concordância, aceitação e acessibilidade. Então você não está fechado, você está com uma postura aberta. Isso gera acessibilidade, traz essa sensação. E se nós trabalhamos o corpo, falamos dos gestos, expressões faciais, do que fazer com as mãos, como manter a postura, musculatura, a gente não pode deixar de falar da importância da voz. Sim, o bom vendedor, bons vendedores e boas vendedoras sabem que a voz, ela traz ali um canal a mais de comunicação. A voz traz emoção. A impressão que causamos nas pessoas está nas palavras em si? Faço essa pergunta para vocês. Você acha que a emoção está somente nas palavras? As palavras não são soberanas. O que fica na cabeça das pessoas é a sensação
das palavras, a sensação que elas experimentam ao ouvir determinadas palavras. Então, bons vendedores precisam ter domínio sobre a voz, porque a voz carrega uma bagagem emocional. E se você está lidando com dor, necessidade, prazer, desejo, a sua voz tem que caminhar, tem que estar levando essas emoções conforme o comprador, o cliente, está trazendo para você. O som emitido, ele é diferente, claro, do som ouvido. Essa é a parte da aula que muita gente começa a reclamar. Eu acho a minha voz feia. Mas por quê eu acho a minha voz feia? Primeiro, você não deve comparar a sua voz. Cada um tem um timbre, é como um DNA. Então as vozes, elas têm diferenças. Podem ser mais agudas, mais graves. Então o que você precisa fazer é colocar técnica, aprender técnicas para que você seja uma pessoa com atratividade na voz. A voz tem que passar emoção, a voz tem que passar realmente a informação, mas com a carga emocional que é necessária, principalmente quando você está num processo de uma apresentação, de uma fala que exige um certo convencimento. Assim como os gestos que nós falamos fortalecem a mensagem, a qualidade da voz também vai fazer isso. Então é uma preocupação e a gente vai trabalhar isso agora. Então por que é que você normalmente estranha a sua voz? Primeiro, porque o som emitido é diferente do som ouvido. O som emitido, a propagação do som pelo ar, quando você fala, você tem uma caixa acústica perfeita. São os ossos do crânio, músculos, a própria umidade, então tem dente, tem língua, tem tudo que funciona ali para deixar a sua voz de uma maneira. Quando você escuta a sua voz numa mensagem, por exemplo, de áudio, você começa, eu não gosto da minha voz. Mas por quê? Está longe de ser essa estrutura perfeita para a gente escutar a própria voz. Então não se cobre e principalmente não se compare. Agora você vai prestar atenção sim se a sua voz pode ser melhorada. E como é que eu faço isso? O que não fazer na sua linguagem não verbal? Falar muito baixo. Começa a prestar atenção. E aí aproveita e me conta aí no chat. Você acha que fala muito baixo ou fala muito alto? Falar muito alto transmite arrogância. Falar muito baixo gera distanciamento. O alto faz com que você se torne uma pessoa invasiva. O baixo faz com que você acabe passando ali batida pelo cenário. Então presta atenção na qualidade do volume da sua voz. Falar rápido demais atrapalha muitas vezes a compreensão da mensagem. Professora, Dani, eu falo rápido, mas ninguém nunca reclamou. Então, certamente você articula bem e as palavras saem de uma maneira agradável. O importante é você observar se a mensagem está sendo compreendida e para quem você está falando. Talvez para uma pessoa mais idosa, você vai ter que tomar cuidado com esse falar rápido para não comprometer ali o seu processo de negociação. Falar lento demais, um problema, dá sono, é enfadonho, também faz com que a gente não se interesse pela mensagem. Então você está ali apresentando um produto e começa a falar lento demais, acaba gerando também um certo distanciamento, uma desatenção, porque fica enfadonho, fica cansativo. E falar em monotom. O que é isso, Dani? É a voz do GPS original, é aquela voz que é para gerar um distanciamento, uma voz sem emoção. Esse produto é muito bom. Eu quero falar sobre esse celular, ele tem tantos gigas, ele é um ótimo celular, parece uma máquina falando. Então, esse tipo de informação para vendas, ele distancia. Você precisa colocar emoção na sua voz. Então vamos treinar juntos aí, ó. O que não fazer na sua linguagem verbal? Volume baixo. Então, imaginem-se falando aí agora. Temos casacos, calças e botas aqui na loja. Você quer experimentar algum item? Olha só esse volume. Você não vai gritar se você estiver atendendo ali one-on-one, frente a frente, cara a cara com o cliente. Mas você também não vai se esconder na timidez. É preciso vencer essa barreira. A fala lentificada. Vamos fazer juntos aí. Bem lento. Não quer aproveitar os nossos preços especiais de lançamento? Então veja que também é uma fala que vai dando um cansaço. E o volume alto? Amor, você precisa de algo mais? Então, primeiramente, vamos conversar aqui que você não vai chamar o cliente de amor,
Você vai chamá-lo pelo nome, porque chamar pelo nome gera conexão, é uma forma também de trazer para esse rapport de confiança. O amor é invasivo, o volume alto é invasivo, então você acaba também ultrapassando uma linha. Então, coerência no atendimento, não ultrapasse esse limite para que você tenha ali um atendimento realmente de qualidade. Então, entenderam, né? O que não fazer com a voz. E o que fazer na linguagem verbal? Estabelecer um volume adequado para o ambiente e a quantidade de pessoas. Equilibrar os ajustes de velocidade de forma com que a mensagem seja compreendida. E mesclar variações no tom para dar atratividade à fala. Isso é treino, você pode praticar e a gente está aqui para ajudar você. Então, controle a sua ansiedade. Ao falar em público, cuidado para não ficar muito esbaforado, esbaforada. Então eu controlo a ansiedade só com a respiração? Também com a respiração adequada. Puxa o ar, solta pela boca. Não vai falar a hora que está puxando o ar. Quando a gente fica muito nervoso ou muito nervosa, a gente pode acabar fazendo isso, virando essa chave aí e tá ao contrário. Então você puxa o ar e fala quando solta o ar. Essa é a forma correta. Então respirando ajuda? Ajuda, mas não é tudo. Tem que dominar o assunto, tem que estudar, tem que preparar, tem que cuidar exatamente de todo o espaço onde você vai fazer a apresentação, observar sua linguagem não verbal e isso exige treino, exige prática e faz muita diferença. Então você tem aí o intelecto, domina o assunto, que legal, tem um bom QI, grava bem, consegue memorizar números, dados, que bacana. Mas é preciso também dar um gás aí nesse QI, porque o QI é nato, né? É o DNA da inteligência. Agora, a inteligência ela deve ser adquirida com experiências, com estudos, com treinamento. E é essa inteligência adquirida que vai dar realmente um combustível a mais para o seu intelecto, para aquilo que você já sabe. E é o que vocês estão fazendo aqui agora. Então, depois de controlar a ansiedade, prestar atenção nessa respiração, faça a sua autoanálise vocal. Usar mais os instrumentos de voz. Então você pode treinar gravando áudios. Outra dica, ler em voz alta. Você tem o seu livro que você estuda sobre vendas, você tem seu livro que estuda sobre inteligência emocional. Pega 2 páginas ali, leia em voz alta. Isso ajuda você a melhorar a sua articulação e a sua dicção. E depois, a percepção consciente da fala. Começar realmente a prestar atenção, observar se as pessoas estão ouvindo bem, compreendendo a mensagem e se há dentro dessa mensagem clareza. Eu tenho aqui agora um vídeo para passar para vocês que é super interessante, que vai ajudar vocês a entenderem muito do que nós falamos aqui sobre domínio de assunto e principalmente sobre o domínio da voz. Dá uma olhada. Alô, John, como é que você tá? Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro, com meros $6 mil de investimento, poderia chegar a $60 mil. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotyne, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4 mil, isso dá 40 mil ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho. Viram que incrível? Leonardo DiCaprio dá um show como ator e aí vocês percebem aí que na conversa que ele estava tendo com o cliente,
Tinha todo um grupo ali de espectadores totalmente fascinados com a forma com que ele levou aquela comunicação. Uma ótima dica de filme para vocês assistirem e complementarem o treinamento que nós estamos fazendo aqui. Terminamos as técnicas de oratória. Eu espero que vocês pratiquem. É importante lembrar que nós temos aqui uma jornada de desenvolvimento de uma habilidade, que é a comunicação, estrategicamente focada em vendas, mas é preciso que vocês treinem, pratiquem. Neste vídeo, nós falamos da importância da comunicação na performance de vendas, falamos que o corpo transmite uma mensagem importante na construção da confiança e vocês já conseguem perceber isso. Demos dicas de conscientização corporal, então, olha a postura aí, olha a postura. Sei que tá cansado, tá cansada, mas a gente precisa sempre estar fazendo esse ajuste. É nos nossos momentos de intimidade que a gente treina esse novo hábito que a gente vai construir a partir de agora. Falamos também da influência da dinâmica da fala nas vendas, o cuidado que você vai ter a partir de agora com a sua voz e estratégias para aprimorar a voz e a fala. Então é hora de praticar e agora é com vocês. Olha o desafio que eu vou deixar para vocês que vocês façam nas redes sociais. Afinal de contas, a gente vai sair da concha realmente, né? É hora de mostrar a cara e começar a mostrar um pouco mais do que vocês fazem, falar do trabalho de vocês. O desafio é o seguinte: grave um vídeo no story do Instagram falando que você está participando do workshop Comunicação para Vender e marque a Ó Quem Fala. O que eu vou falar, Dani, nesse stories? Então, tem um roteirinho, tá na tela para você aí. Você trabalha com vendas há quanto tempo? Então você vai falar, eu sou fulano de tal, eu já trabalho com vendas há 7 anos. Então, já conseguiu a primeira parte do roteiro. Por que sentiu a necessidade de melhorar a sua comunicação? Eu sinto que preciso melhorar mais o jeito com que eu falo com os clientes, ou você já pode até se identificou, né, naquela parte que nós conscientizamos sobre a fala, alguns probleminhas ali que podem ser resolvidos com treinamento. Você já pode contar, eu identifico que eu falo muito baixo, ou eu falo muito rápido, ou eu falo muito alto. Então você pode contar essa parte também, que vai ajudar outras pessoas, porque elas vão começar a perceber, opa, será que eu também não tenho esse problema? Então, a gente acaba inspirando também outras pessoas. Que mudança você vai fazer a partir de amanhã, utilizando o que aprendeu no primeiro dia do workshop? Então, você pode concluir esse roteiro dizendo, e a partir de amanhã, eu já vou prestar atenção nesse item. Então, você começa a trabalhar as suas percepções, o que você conseguiu adquirir de conhecimento, você vai buscar agora praticar e o mais importante, o nosso desejo é, claro, ativar a consciência de vocês. Essa consciência de, opa, entendi, estou fazendo isso. E aí, vocês vão conseguir desenvolver essa habilidade. Eu quero agradecer vocês porque ficaram aqui até agora praticando, treinando e vão fazer esse vídeo e marcar a gente, por favor, porque é interessante para mostrar para as pessoas o quanto os vendedores estão antenados e buscando aí mais experiência, mais pesquisas, mais treinamentos para transformarem ainda mais a comunicação e as estratégias em bons resultados de vendas. Não perca as próximas aulas e bons estudos!